toda a informação da média Mi, né, aí da distribuição normal, tá? E a gente parou mais ou menos aí, né? Aqui, então, a gente tem agora um estudo que está relacionando com a distribuição, com as estatísticas conjuntamente suficientes, né? Então, o que a gente... Agora a gente vai estar no caso o quê? Multiparamétrico, né? O meu valor, o meu θ, na verdade, é um vetor, né? Então, tem um vetor de parâmetros. Então, por exemplo, eu tenho x é uma variável aleatória que segue distribuição normal, em que tanto a média quanto a variância são desconhecidos, né? Então, o meu θ aqui, o meu vetor de parâmetros é composto por μ sigma ao quadrado. Ou, se a gente está numa distribuição gama, que eu tenho dois parâmetros, alfa e beta, né? Um de forma e outro de escala. Então, o meu conjunto, o meu vetor de parâmetros é composto por esses dois, tá? Então, a gente vai estar... Agora, nós estamos interessados em tentar encontrar estatísticas suficientes conjuntamente, tanto para um parâmetro quanto para outro, né? Se a gente tiver 5 parâmetros, tentar encontrar para os 5, tá? Essa que é a ideia aqui, agora, né? Então, existe, então, o teorema da fatoração, né, para o caso multiparamétrico, tá? Então, o que ele diz, né? Ele diz o seguinte, que a gente tem, então, uma amostra aleatória com uma função densidade ou de probabilidade conjunta, né, dado dessa maneira. Então, observa que o θ está em negrito também, né? Querendo dizer que nós temos mais do que um parâmetro. Então, nós temos que a estatística, então, é R-dimensional aí, né? Então, aqui é um vetor de estatísticas, né? O vetor de estatísticas T1 até TR, né? Em que cada um desses TIs aqui, né? É uma estatística que a gente vai estar estudando, né? E esse vetor de estatísticas aqui será conjuntamente suficiente para o vetor de parâmetros, sem somente ser, né, essa fatoração aqui acontece. Ou seja, a minha densidade conjunta, ela pode ser fatorada, então, em uma função que depende, novamente, só da amostra, e de uma G, que depende do vetor de parâmetros, porém, e também depende da amostra por meio das estatísticas aqui, né? Então, é claro que se eu tenho, por exemplo, 2 parâmetros, então eu vou ter uma estatística T1 e uma T2, e cada uma delas vai estar associada a um dos parâmetros, tá? Né? Então, é a mesma ideia, só que agora ampliada, né, para mais parâmetros aí no modelo, né, no modelo probabilístico, tá? Então, vamos ver um exemplo 6 aqui, que seria agora uma variável aleatória, desculpa, uma variável aleatória que segue distribuição normal, né, mas com média e variâncias desconhecidos, né? Então, nós temos aqui, então, uma amostra aleatória x1, x2, xn, em que cada variável aleatória dessa amostra segue a distribuição normal, né? Então, a ideia é a seguinte, né, para a gente encontrar aí, né, tentar encontrar uma estatística suficiente para esse vetor de parâmetros, né, para μ e sigma ao quadrado, tá? Então, como que a gente vai estar trabalhando aí, né? A ideia, pessoal, é a mesma, tá? Não muda, né? Ou seja, se a gente quer usar o teorema da fatoração aqui, né, o critério da fatoração de Neyman, a gente tem que determinar primeiro quem é a distribuição conjunta, então, né, quem é a distribuição, a função. Determinar a distribuição conjunta significa encontrar a função densidade conjunta ou a função de probabilidade conjunta, né, dependendo se a variável é contínua ou discreta, e tentar fatorar em funções dessa natureza, né, em uma que dependa somente da amostra e uma outra que depende aí dos parâmetros e das estatísticas suficientes associadas aos parâmetros, tá? Então, né, a ideia, como é uma amostra aleatória, então isso fica aqui redundante, né? A gente sempre está trabalhando com amostras aleatórias, então a função densidade conjunta, nesse caso, é o produtório das funções densidades, tá? E aqui, então, né, substituindo aqui, essa é a função densidade da distribuição normal, né? 1 sobre sigma vezes raiz de 2π, vezes e elevado a menos meio, vezes xi menos mi sobre sigma, né? Tudo isso elevado ao quadrado, tá? Então, aí a gente vai ter que fazer algumas manipulações aí, né, para tá trabalhando. Mas vai sair algo muito parecido com isso, tá? Vai sair algo muito parecido com essa situação aqui, né? Só que, né, a gente vai ver, vai ter algumas certas diferenças, mas o que a gente fez aqui? A ideia aqui foi o quê? Abrir, né, essa diferença aqui elevada ao quadrado, tá?
Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai, né, aqui, esse sigma 2, sigma ao quadrado pode sair, né? Fica o mesmo xi menos mi elevado ao quadrado, tá? Então, a gente vai abrir isso, né? Então, assim, aplicando o produtório, né, a gente tem que essa parte aqui é toda constante, então fica 1 sobre sigma vezes raiz de 2π elevado a n, né, e vai sobrar aqui, então, como a gente tem aqui n valores observados, né, então, e elevado, e a gente vai conservar a base, então, aplicando o produtório, vai me dar uma soma aqui dentro, né. E aí, pessoal, a gente faz o seguinte, né? Aqui a ideia é o quê? A gente vai separar, então, isso, ó. Vejam bem. A gente separa aqui, né? Então, eu tenho 1 sobre raiz de 2π elevado a n, tá? E vezes 1 sobre raiz, 1 sobre sigma elevado a n, né? Que é o parâmetro. Então, o que a gente vai observar? Que somente essa função aqui, né? É a função que vai depender da amostra, né? Na verdade, essa função é uma função constante, né? Depende só de constantes, que o n é o tamanho da amostra, então é fixo, 2π também, tá? E a função g, ela é dada dessa maneira, né? Então, assim, se a gente abrir isso, o que a gente vai obter? A gente vai obter essa expressão, ó. Aqui dentro do exponencial vai ficar menos, né? Tirando esse sigma ao quadrado aqui para fora, tá? E abrindo, a gente vai ter, então, menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado, né, somatória de xi quadrado, mais mi dividido por sigma, né, vezes a somatória do xi, menos n mi quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, tá? A gente tem isso. Então, ou seja, aqui a gente pode supor que o h de x é dado por essa função, né, uma função que, nesse caso, é uma função constante, né, mas o que importa é o significado do h de x é que ele não dependa dos nossos parâmetros, né? Então, aqui não depende de parâmetros. Por outro lado, a gente tem toda essa expressão que pode ser a nossa função g, em que ela depende, então, do nosso vetor de parâmetros, né? Tenho o sigma aqui, tenho o mi aqui, né? Então, depende do vetor de parâmetros. E tem duas candidatas aí a estatísticas suficientes, né, que são as expressões da amostra, né? Então, lembra que a função g, ela depende só da estatística, da amostra por meio das estatísticas, né? Então, olha só, aqui, ó, vamos olhar para esse caso, né? A gente tem, então, a somatória de xi quadrado, ela está associada a quem, essa estatística aqui, né? Está associado a quem? A o sigma ao quadrado, de alguma maneira, né? Nesse caso, multiplicando 1 sobre 2 sigma ao quadrado, está sendo associado aqui, tá? E essa função, e essa outra estatística, a somatória de xi, ela está associada a quem, ó? Ela está associada tanto ao parâmetro mi, quanto ao parâmetro sigma, né? Então, o que significa isso? Significa que essa estatística, na verdade, ela poderia ser suficiente tanto para o parâmetro mi quanto para o sigma, tá? Lembra, como eu falei para vocês, às vezes um certo parâmetro tem mais do que uma estatística suficiente, né? Por exemplo, o sigma ao quadrado aqui, a gente poderia estar usando dois tipos de estatísticas. Mas o que a gente vai fazer, então? A gente vai tomar como a estatística suficiente para sigma ao quadrado essa daqui, né, que está explícita para ela, e para a média, a somatória de xi, que é também já o caso que a gente observou quando a gente deixou a variância fixa, né? Então, nesse sentido, a gente tem os parâmetros associados a essas duas quantidades, né? Ou seja, essas duas estatísticas são suficientes, cada uma para os seus respectivos parâmetros aí. Então, pelo teorema aí da fatoração de Neyman, a gente tem, então, um vetor de estatísticas, que é a somatória de xi e a somatória de xi quadrado, que é conjuntamente suficiente para o vetor de parâmetros θ, tá? Então, essa aí que é a solução desse exemplo 6. Né? É claro que quando a gente vai tendo modelos mais complicados, mais parâmetros nesse modelo probabilístico, né, que está associado aí às variáveis da amostra aleatória, é evidente que vai ficando mais complexo até mesmo para a gente desmembrar aí, né, tá fatorando essa função densidade ou de probabilidade aí conjunta, né? Mas no final das contas, se a gente tem dois parâmetros, a gente pretende encontrar, então, um vetor de estatísticas que sejam suficientes, né, cada um para o seu parâmetro, tá? Né?
Então, essa que é a ideia aqui, tá? Então, é assim, e por que a gente estuda estatísticas suficientes? Acredito que eu me lembro que eu comentei um pouco com vocês, mas a ideia é o quê, né? Já que as estatísticas suficientes carregam toda a informação, ela condensa a amostra, né, a amostra aleatória, carregando toda a informação do parâmetro, né? Por exemplo, a somatória de xi carrega toda a informação de mi, e a somatória de xi quadrado, toda a informação do sigma quadrado, a gente espera obter bons estimadores, né, a partir dessas estatísticas, né? Lembrando que a diferença entre estatística e estimador é somente que um estimador, ele retorna os valores das estimativas dentro do espaço do parâmetro que se está estudando, tá? Então, muitas vezes, né, as estatísticas são estimadores, né? Ou seja, todo estimador é uma estatística, mas nem toda estatística é um estimador, né? Então, tem que só tomar um pouco de cuidado com essas nomenclaturas aí.